Olá, estamos no ar com mais um jornal sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Com muita satisfação que nós começamos mais esse programa. Eu quero agradecer a todas as manifestações aí pelas redes sociais, pelas ruas, os trabalhadores dizendo que estão acompanhando o nosso programa, parabenizando essa iniciativa. É uma iniciativa nova, é uma coisa recente, é uma coisa que nós estamos construindo, é um programa que é construído programa a programa para você, trabalhador. Nós estamos aqui fazendo o que podemos de melhor para levar informação, conhecimento sobre vários assuntos de interesse de todos os trabalhadores, não é? Hoje, aqui no Jornal Sindical da USTL, nós vamos falar com o Ademar Rangel, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção. Nós vamos falar com ele sobre alguns assuntos muito importantes, não apenas para os trabalhadores do setor da construção, informações importantes para trabalhadores de várias áreas. Então, fique conosco no nosso programa, no Jornal Sindical da USTL. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira e os sindicatos que compõem a USTL, que fazem parte da USTL, são Sindicato dos Trabalhadores na Construção, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, Sindicato dos Empregados no Comércio de Limeira, Sindicato dos Empregados dos Agentes Autônomos no Comércio, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Joalheria e Lapidação de Pedras Preciosas, Bijuterias, é o Sindicato do Solano, é o Sintijob, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, Sindicato dos Empregados em Condomínios, Sindicato dos Guardas Civis, Sindicato dos Vigilantes, Sindicato dos Empregados no Comércio de Hotéis, Bares e Similares, Sindicato dos Empregados no Comércio de Araras, os Sincomerciários, e também Sindicato dos Trabalhadores em Farmácias. Esses são os sindicatos que compõem a USTL, que estão patrocinando, estão produzindo esse programa, um programa para levar informações até o trabalhador. Rangel, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção, está aqui com a gente hoje. Obrigado, Rangel, pela sua participação aqui no nosso programa da USTL, no Jornal Sindical da USTL. É a primeira vez que você participa. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui para falar um pouco da nossa categoria e trazer informação aí para os nossos trabalhadores nas indústrias da construção, da cerâmica e do mobiliário, que é o que abrange a nossa categoria. Muito bem. O Rangel, presidente do Sindicato da Construção, o sindicato fica aqui próximo da TV Jornal, fica aqui na Rua Piauí. É um sindicato bastante ativo, né? Rangel, vocês estão com quantos trabalhadores na sua base hoje? Ao todo, nós temos, em média, 15 mil trabalhadores envolvendo aqui Limeira e a regiãozinha aqui, que pega Cordeirópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Iracemápolis e Mojimirim. Muito bem. O sindicato fica aqui na Rua Piauí, um pouco para cima aqui da TV Jornal, e o sindicato está ampliando a sua sede, a sede do sindicato, que já presta alguns serviços para os trabalhadores, agora vai ampliar inclusive o seu atendimento. Vamos ver agora na reportagem de Gustavo Nolasco, jornalista do Jornal da Cidade. Ele fez essa matéria para o Jornal da Cidade, da TV Jornal, e nós vamos exibi-la novamente aqui para que o Rangel possa comentá-la. Veja. O projeto foi elaborado em 2 anos e está em execução desde janeiro de 2012. A ampliação da sede do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de cerâmica, construção e do mobiliário da região de Limeira vai mudar inclusive a função da entidade. No prédio que está sendo finalizado, ao lado da sede atual, serão oferecidos diversos serviços. Nessa ampliação, nós estamos fazendo aqui um auditório com capacidade aí para 100 pessoas. Nós estamos colocando aqui um consultório médico. A ideia é contratar um profissional para atender os nossos trabalhadores, o consultório odontológico e a farmácia, que é uma coisa que a gente percebe que o remédio hoje é muito caro, e a gente pretende ter uma farmácia aqui onde nós vamos oferecer remédio a preço de custo para os trabalhadores.
Além do atendimento gratuito e dos remédios a baixo custo, o local tem ainda salas que serão usadas para cursos profissionalizantes. Hoje é uma coisa que as próprias empresas reclamam muito da mão de obra qualificada, e a ideia é o sindicato, e esse não é nem o papel do sindicato, mas nós vamos trabalhar em cima dessa questão também, de qualificar melhor os trabalhadores. Eu pretendo ter aqui, inclusive, um banco de dados onde a gente possa qualificar o trabalhador e colocar ele no mercado de trabalho. Para isso, nós vamos montar um banco de dados, coloca aqui, faz o currículo desse cara, e as empresas, quando precisar, vai vir procurar aqui e nós vamos estar oferecendo essa mão de obra qualificada. Isso ajuda tanto o trabalhador, como dá assim, uma possibilidade das empresas, quando precisar contratar, elas nos procuram, a gente já tem essa pessoa para encaminhar e aí facilita. Os serviços devem atender cerca de 500 pessoas por dia. A gente vai estar unindo os prédios, inclusive já está sendo feito isso, vai fazer a abertura para interligar um prédio no outro e aí vira um prédio só. Todos os trabalhadores, nós temos aí cerca de 7 cidades na região, incluindo Rio Claro, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Iracemápolis. Todos esses trabalhadores vão ser atendidos e pode vir até aqui para usufruir desses benefícios. O investimento na obra é de cerca de R$1 milhão e a inauguração deve acontecer no mês de julho. Bacana o trabalho que está sendo feito. O trabalho já acontece há muito tempo, não é, Rangel? Desde quando existe o sindicato aqui em Limeira? Pois é, o Sindicato da Construção foi fundado em 1960, então é um sindicato bem antigo. Porém, a gente tem avançado bastante na questão do atendimento e na questão de associação. Hoje nós temos um número grande de associados e a categoria cresceu, a construção civil está em evidência. Nós estamos aqui num dos 3 maiores polos cerâmicos do mundo, que é a região de Santa Gertrudes e Cordeirópolis. Então nós precisamos avançar e ter um local mais apropriado, mais espaço e oferecer melhores condições para os nossos trabalhadores. Então a ideia é essa, um projeto antigo, porém agora ele está chegando ao seu final. E lá, sem dúvida nenhuma, nós vamos poder atender e atender bem esses trabalhadores. Muito bem, o trabalhador da construção, como é que ele faz para se associar ao sindicato? O que ele tem que fazer? Nós sabemos que tem muitos trabalhadores na construção que prestam serviços de forma informal, não é? É aquele trabalhador que ele não é associado a sindicato, ele não recolhe os seus impostos e tal. Como é que funciona isso, Rangel? Bem, nós temos aí 3 categorias, que uma é a indústria do móveis, a indústria cerâmica e a indústria da construção. A indústria da construção é uma das, assim, eu diria, mais complicadas, porque o trabalhador, muitas vezes, ele trabalha na informalidade, ou ele trabalha numa pequena empreiteira, e aí, como são obras rotativas, né? Às vezes o cara entra, fica 6 meses e já sai, vai para outra, ou muda de empresa, enfim. Então existe uma dificuldade, mas assim, nós temos lidado bem com isso. O trabalhador ele tem a opção de ser um sócio, estando empregado ou não. Se ele é da categoria, ele pode ser um sócio, que a gente chama sócio particular, que paga a sua mensalidade no balcão. E aquele que está empregado registrado, é feito desconto em folha de pagamento. Então, todos os trabalhadores hoje, independente dele ser sócio ou não, a gente presta um atendimento. Porém, a gente trabalha muito essa questão, que é importante o cara trabalhar registrado, com todos os impostos pagos, para que ele tenha uma segurança, ele tem que recolher
o INSS, a hora que ele precisar de um afastamento médico, a hora que ele precisar de uma aposentadoria. Então, por isso que é importante o cara trabalhar registrado. E nós combatemos, lógico, essa informalidade que é muito grande no setor da construção. Isso é diariamente, nós estamos visitando os canteiros e levantando para ver onde existe informalidade, e aí a gente faz com que seja regularizada a situação. Além da informalidade no setor da construção, não é? O seu sindicato representa também o pessoal, os trabalhadores da área de cerâmicas, aí é um pessoal que já trabalha registrado, tudo já tem o desconto de contribuição para o sindicato na folha de pagamento, não é? E vocês fazem lá as convenções coletivas, fazem as assembleias, discutem aí por melhorias do salário, tem essa luta que o sindicato já abraça, não é? Normalmente já abraça, mas que o sindicato da construção abraça com muito mais rigor, com muito mais afinco, que nós sabemos. Além dessa informalidade, quais são os principais problemas do seu setor, seja ele na construção, seja na cerâmica, seja no mobiliário? Nós enfrentamos muito problema na questão do meio ambiente de trabalho, na questão da segurança no trabalho, na questão do tratamento desses trabalhadores, na questão, por exemplo, dos equipamentos de proteção que tem que haver, e na questão de alimentação. Você imagina que muitas vezes numa obra, é normal, às vezes, você chegar para visitar um canteiro e aí você encontra ali pessoas trabalhando em situação crítica. Isso na indústria da construção. Então, é um dos problemas que a gente tem que muitas vezes vigiar. Sem alimentação, muitas vezes machucado, muitas vezes sem os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Exatamente. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta no setor da construção. E nos outros setores também é a parte de segurança. Por quê? Na cerâmica, às vezes, é um trabalho também perigoso. Muitas máquinas. E às vezes já aconteceu várias vezes, o trabalhador perde o dedo, a mão ou até o braço. Muitas vezes o cara está trabalhando numa altura, ele cai de lá de cima, perde a vida. Já aconteceu, não foi um nem dois casos, vários casos assim. E por ser também um serviço que requer um pouco mais de qualificação, né, na indústria da cerâmica, então é uma das coisas que a gente ultimamente tem tido que está sempre preparando e qualificando o trabalhador. Então, esses são os itens aí que a gente tem que estar sempre acompanhando e proporcionando melhores condições para os trabalhadores. E no caso da cerâmica, tem também o problema da silicose, né? Sem dúvida. Esse é um problema, inclusive, que o sindicato abraçou um projeto que vem aí há quase 10 anos, onde foi feito o levantamento aqui na região toda, porque a matéria-prima, a argila que é extraída aqui mesmo na região, ela contém sílica. E o trabalhador não sabe disso e muitas vezes, ali na moagem e no próprio transporte, aquela poeira, ela sendo inalada, isso vai provocar a silicose. Nós temos alguns casos de trabalhador que foi contaminado, mas hoje a situação ela encontra controlada, né? Hoje a gente, mensalmente, a gente transporta alguns trabalhadores de várias empresas, a gente pega, leva até a Unicamp para fazer uma avaliação e lá o médico especialista faz a avaliação. Se detectar qualquer alteração, esse trabalhador é cuidado com um certo carinho ali, com maior cuidado. Muitas vezes você tem que tirar ele, mudar ele de setor, porque a silicose é uma doença incurável e ela demora para manifestar. Às vezes o cara fica 5, 10 anos trabalhando ali exposto e não tem problema nenhum. A hora que manifesta o problema já está grave, aí é uma doença irreversível. A sílica entra nos pulmões, não é? E acaba, aos poucos, vai paralisando os pulmões, né? A sílica é um pó, é um talco, né? Uma coisa muito fina, e o trabalhador fica inspirando aquilo,
até realmente ter o pulmão completamente comprometido. Em alguns casos é difícil até para você visitar um trabalhador quando já está num estado avançado. Eu já teve casos de ter que o cara está com o dispositivo de oxigênio ali para ele poder respirar, porque ele não consegue respirar normalmente assim sozinho. Então é muito triste isso. Esse trabalho de orientação do sindicato, trabalho de fiscalização nas obras, trabalho de verificação dos equipamentos de proteção, vendo, mirando, Rangel, principalmente a segurança do trabalhador, é um trabalho que o sindicato faz e que muitas vezes não aparece, né? É um trabalho que muitas vezes não aparece, até porque são focos e o sindicato, diariamente, ele está visitando, correndo os canteiros e verificando e atendendo também, fazendo o atendimento diariamente àqueles que vão até o sindicato para reclamar ou de falta de segurança ou até mesmo na questão de registro em carteira, enfim, ou um direito ou outro que a empreiteira deixou de cumprir, enfim. São coisas que é feito e que muitas vezes não aparece. E agora o sindicato, dos últimos 3 anos para cá, a gente está se voltando muito para essa área social que às vezes o sindicato se preocupa muito na questão de melhores condições de trabalho, melhores salários e na parte social às vezes não faz muita coisa. E é isso que nós vamos fazer agora, que é oferecer melhores condições, melhores salários, cuidar dos direitos dos trabalhadores, mas também voltar para essa área social, inclusive na área de esportes também, que é o que o sindicato tem feito. Muito bem, você disse na matéria que nós vimos aí que isso nem era para ser responsabilidade do sindicato, isso era para ser responsabilidade dos governos, do Estado, não é? Mas como o Estado falha, o sindicato acaba auxiliando também nessa área social. Nós vamos conhecer alguns projetos sociais aqui do Sindicato dos Trabalhadores da Construção daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o Jornal Sindical da USTL. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Nós já falamos aqui quais são os sindicatos que compõem a USTL. Você pode tirar sua dúvida sobre a USTL. Se você quiser entrar em contato com o nosso programa, nós temos um e-mail, que é o uniãosindical.limeira@hotmail.com. uniãosindical.limeira@hotmail.com. Está aparecendo aí no seu televisor. Você pode mandar seu e-mail. Estou gostando, não estou gostando, vocês devem falar disso, devem falar daquilo, tem isso acontecendo. E aí nós vamos aqui adequando a nossa pauta, chamando as pessoas para esclarecer as dúvidas de todos os telespectadores, tá bom? Estou aqui hoje com o Rangel, Ademar Rangel, ele que é presidente do Sindicato da Construção, trabalhadores na cerâmica, também refratários, montagem industrial, pavimentação, obras e do mobiliário de Limeira e região. No primeiro bloco nós falávamos sobre os trabalhos que o sindicato oferece para os trabalhadores aqui da cidade, mostramos a ampliação do sindicato e o Rangel terminou o bloco anterior falando sobre esse trabalho social, sobre esse oferecimento de serviços sociais que o sindicato faz para os trabalhadores e para as famílias dos trabalhadores, não é, Rangel? Alguns trabalhos, um tipo de trabalho que deveria ser de responsabilidade do Estado, mas que o sindicato também acaba abraçando, né? Sem dúvida nenhuma. Hoje, essa questão de qualificação de mão de obra é uma questão que o Brasil inteiro está sofrendo, as empresas precisam contratar, não tem esse trabalhador disponível no mercado e é um projeto antigo e que a gente está colocando isso em prática. Inclusive agora, eu quero até chamar a atenção das pessoas que quiserem, está aberta as inscrições lá no Sitsecom para o curso de mestre de obra, eletricista, de predial, residencial. São cursos que já as inscrições estão abertas e aqueles que quiserem pode ir até o sindicato, aqui na Rua Piauí, número 315, vai até lá,
se informa, vê se interessa e faça a sua inscrição e vai fazer o curso. Isso está acontecendo exatamente agora lá na sede do sindicato. Muito bem, você pode ter mais informações no www.citesecom.com.br. Nós estamos mostrando aí no seu televisor, no seu vídeo está aparecendo o endereço eletrônico do Citesecom. Mais informações ali nesse endereço. Agora, Rangel, o trabalho do sindicato, ele vai além da categoria, não é? Ele é um trabalho também que preza, que visa também o bem-estar coletivo, o bem-estar social. Nesse sentido, nossa equipe de reportagem, a repórter Larissa Israel, do Jornal da Cidade, da equipe de jornalismo da TV Jornal, fez uma matéria recentemente mostrando os problemas do programa Minha Casa Minha Vida da cidade de Cordeirópolis. Por lá, as casas que foram construídas no Minha Casa Minha Vida não foram terminadas e estão num estado lamentável. Eu gostaria que você comentasse e falasse qual a situação do sindicato, que o sindicato está fazendo nesse caso também. Veja a matéria. O mato alto, os buracos nas paredes, as falhas no telhado chamam a atenção de quem visita as obras do Minha Casa Minha Vida de Cordeirópolis. Mais de 60 famílias foram beneficiadas com as moradias populares e assistem indignadas a esta situação. O prazo de entrega estipulado pela construtora não foi cumprido. A situação é o abandono. A gente foi beneficiado, a gente paga os aluguéis da gente e a gente necessita das casas. E um total abandono desse... Então a gente fica meio revoltado, né? Um montador que deveria estar trabalhando no local confirma que a falta de material impede o avanço na construção. Enquanto eles ficaram para resolver lá, para pegar os materiais para nós continuar a obra. Enquanto isso, a obra está parada. Está parada até eles resolverem, né? As famílias ficaram sabendo que teriam direito a uma dessas moradias no dia 25 de abril de 2011 e os beneficiados aguardam há quase 2 anos a entrega das casas. Eu acho que a situação é crítica porque as casas foram feitas já para as pessoas que precisam, que pagam aluguel. A gente continua pagando aluguel, as casas estão paradas, tem casa que já foi pichada e tá um abandono, a gente não pode entrar. Né? E não tem nem data de entrega para a gente. Eu estou numa situação muito ruim, porque eu não tenho condições de ficar pagando aluguel. Eu estou morando na casa do meu pai, mas mesmo assim a gente está continuando pagando a casa e a gente não tem para onde ir. E eu já fico sem cabeça para falar as coisas por causa das minhas meninas. Eu fico no meio da rua, bem dizer. E a prefeitura tem que entregar as casas para a gente poder entrar, porque eu não tenho onde colocar minhas filhas. Segundo o secretário de Planejamento, Eduardo Manfredini, o acordo da prefeitura com a construtora já foi cumprido. A prefeitura havia ficado com toda a parte da infraestrutura, com a parte dos terrenos, da terraplanagem, né? Então, o que compreendia água, esgoto, eletrificação e águas pluviais, tudo isso foi executado, né? As obras foram terminadas pela prefeitura no mês de outubro do ano passado. E mais ou menos nessa data a construtora, né, contratada pelo governo federal, ela acabou abandonando as obras, né, do Jardim Cordeiro 2, Minha Casa Minha Vida. O secretário explica ainda que enviou um comunicado para o Banco Família Paulista, que fez o financiamento das obras, pedindo um posicionamento sobre a entrega das residências. Eu recebi na data de ontem um comunicado do banco, né, que eles estariam aqui no dia 18, na quinta-feira, com os técnicos do banco fazendo uma vistoria nos imóveis e que a partir disso eles iriam tomar as providências com relação à construtora, que até o presente momento não retomou as obras das casas. A gente espera que eles retomem logo as obras, né, e dê pelo menos um prazo para a gente de entrega, para a gente possa esperar e ter a certeza que vai ser entregue. Rangel, num caso como esse, o sindicato, que é um sindicato da construção, de trabalhadores na área da construção, não é, também se envolve, né? Sem dúvida, a gente tem que se envolver, até porque tem trabalhadores ali e tem pessoas que adquiriram, financiaram essas casas. O que acontece é o seguinte, esse programa Minha Casa Minha Vida tem dado muito problema em todas as cidades. Porque é o seguinte, as empreiteiras que muitas vezes se aparecem para fazer essas casas, muitas vezes joga o preço lá embaixo para poder pegar a obra. E aí o que acontece é que ela muitas vezes não tem uma estrutura
e por ter jogado o preço lá embaixo para ganhar a concorrência, acontece que o banco que faz o financiamento acaba pagando sobre medição. E aí o banco só solta o dinheiro de acordo com a medição, de acordo com o desenrolar da obra. E aí o cara não tem estrutura financeira para bancar, e é o que está acontecendo aí. Provavelmente ele não tem estrutura, não tem dinheiro para comprar os materiais, e as casas ficaram paradas e o cara saiu fora e deixou as pessoas na mão. Então, de qualquer forma, o sindicato tem que intervir, tem que denunciar. Em alguns casos a gente denuncia, inclusive o Ministério Público. Quando é problema com a Caixa Federal, a gente vai em cima, direto na Caixa. Nesse caso aqui específico, está envolvendo um banco chamado Banco Família Paulista, que não é daqui, inclusive. Quando é da Caixa, a gente vai direto com o gerente da Caixa e conversa. Nesse caso, o secretário estava falando ali que já tem uma reunião agendada com o banco e a partir daí vai tomar as providências, mas nós vamos acompanhar o caso de perto. Então vocês acompanham quando acontece algo assim, algo que envolve o programa Minha Casa Minha Vida, os programas habitacionais, seja de qualquer esfera de governo, o sindicato também está atento para ajudar não só os trabalhadores que estão envolvidos nos projetos, mas também as pessoas que deveriam morar nas casas, né? Sem dúvida nenhuma, são pessoas que também são trabalhadores, que muitas vezes têm o seu salário, até um salário que é apertado para que ele pague essas prestações, mas como ele precisa dessa moradia, então ele acaba fazendo esse financiamento e aí a gente vê o que aconteceu ali, a obra está parada, as casas estão ali até de uma forma que, se ficar do jeito que está, vai deteriorando e daqui a pouco o trabalhador não vale mais nada. Então é por isso que a gente vai acompanhar esse caso de perto e vamos ajudar a resolver. Muito bem. Rangel, muito obrigado. O tempo voa, meu caro. O programa já está chegando ao seu final. Hoje nós tivemos aqui a satisfação de bater um papo com Ademar Rangel, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Refratários, Construção, Montagem Industrial, Pavimentação, Obras e do Mobiliário de Limeira e região. Falou um pouquinho sobre o que o sindicato faz, sobre o que o sindicato oferece para o associado, sobre a função do sindicato de maneira geral. Muito obrigado pela sua presença. Você vai voltar, Rangel, outro dia para falar o que o sindicato tem feito, mas também para trazer pontos mais específicos de esclarecimento para os nossos trabalhadores, para os nossos telespectadores. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e com certeza estarei aqui outras vezes trazendo informação, trazendo aqui aquilo que o trabalhador precisa de saber e falando para a nossa categoria, de maneira geral, aquilo que o sindicato está fazendo e proporcionando a eles. Muito obrigado. Muito bem, muito bom. Esse canal é para isso, o Jornal Sindical da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, para levar informação sobre os sindicatos para você, que é trabalhador, não importa de que área. Você pode mandar sua pergunta, a sua observação para o nosso e-mail, uniãosindical.limeira@hotmail.com, e nós voltamos aqui na semana que vem com uma nova edição desse programa, que vai ao ar todas as quartas-feiras, 8h30 da noite, reprise no domingo, 3 horas da tarde. Obrigado pela sua audiência e nós nos vemos aqui no Jornal Sindical da USTL. Obrigado.